Sabe a primeira coisa que eu vou te ensinar nos 52 dias? Receba com amor o que eu vou falar para você, tá? Tá pronto para receber? Sim. Se liberta da inconstância. Tem muita gente que é muito inconstante. É inconstante, é oscilante. Tudo que começa não dá sequência. Tudo que começa, não, teu problema não é Deus nem o diabo, teu problema é você. Não, teu problema não é Deus nem o diabo, é você. Você que não aprendeu a dar uma ordem de autogoverno, dizer, não, eu vou pagar o preço. Não, se eu não lutar, ninguém vai lutar por mim. Não, se eu não fizer, não há quem vai fazer isso por mim. É você. É você que vai pagar o preço por você. Sejam todos muito bem-vindos, feliz em vê-los. Seja bem-vindo a esse tempo de restauração. Sejam bem-vindos a esse tempo de renovação, de restituições. Sejam bem-vindos ao propósito dos 52 dias para restauração total, restituições, mudanças, viradas gigantescas. Geralmente eu não faço isso que eu fiz agora, mas você tem que fazer mais. Geralmente vai tomar cafezinho, vai em restaurante, faz uma viagem, sai postando tudo. Posta o melhor lugar de todos, aonde você está, que é a casa do Senhor, a presença do Senhor, louvando, adorando, glorificando. Tem que postar como uma forma evangelística. Depois pode marcar que eu vou receber todos vocês lá e vou compartilhar também. Amém, gente? É um novo tempo, tempo de restaurações, tempo de restituições, tempo de viver um novo tempo. Eu quero começar o propósito de 52 dias com algo que com certeza vão nos edificar muito. Vem cá vocês. Cadê o Enzo? Traz o Enzo para mim. Traz o Enzo para mim. Aqui. Que gostoso, né? O bom é que ver gente chegando atrasada, não tem lugar para sentar. Ó, vocês estão chegando agora, eu estou feliz por vocês não ter lugar para sentar. Estou brincando, aqui tem bastante gente, ó. Nós estamos chegando na fase que os meninos novos vão ceder o lugar aos mais velhos. Não, estou brincando. Nós vamos para o nosso templo novo, né, gente? Nós estamos precisando de mais espaço. Queridos, nós vamos começar esses 52 dias. Vem cá, Enzo. Nós vamos começar esses 52 dias edificando a nossa fé. Aqui tem uma história muito forte, muito especial. Os pais já estão emocionados. E é uma grande virada, e eu vou falar para você. Eles vão falar melhor do que ninguém, que eles sabem. A notícia chegou a eles, assim como depois eles transmitiram a mim. Isso é uma grande vitória nossa. É uma vitória de todos vocês que se mobilizaram. Inclusive, estou muito feliz com vocês, minha igreja, minhas ovelhas, que vocês foram incríveis, incríveis. Vocês foram generosos, vocês foram amorosos, vocês foram comprometidos, vocês entraram em oração juntos.
vocês intercederam, momentos na igreja, eu vi gente se mobilizando, saindo do seu lugar para orar com eles. Então, para quem não conhece a história, não sabe o que aconteceu, eu vou permitir que a Márcia fale. Márcia, deixa eu desligar aqui, senão conflita. Som. Todo mundo ouvindo bem? Dá só um pouquinho mais de volume aqui para mim. Márcia, o que aconteceu? Bom dia, igreja. Há 60 dias atrás, o Enzo teve um quadro de dengue muito forte e a gente iniciou um tratamento com a infectologista. E ele vem passando nas consultas, tudo, e ele tinha febres de 40 graus e a gente não descobria a causa. Febres. Passava 3, 4 dias e não descobria. Aí, a última, falaram que ele estava com HN1. Aí, a gente entrou com antibiótico, começou a tratar. E aí, ele falou assim, mãe, eu estou com uns caroços na barriga. Aí, a gente foi olhar, a gente viu que tinha, avisamos a médica e ela pediu uma ultrassom. Aí, nessa ultrassom, veio que ele estava com uma linfonomegalia de mais de 3 centímetros, já tinha formato, já estava heterogêneo, e ela me encaminhou para uma cirurgiã geral, pediatra. E ela falou assim, vou pedir uma tomografia para a gente, porque a médica vai pedir, então já vamos adiantar. Quando veio a tomografia, ela me chamou no consultório, e ela falou assim, Márcia, ele está com linfomas generalizado em várias partes do corpo, aorta, artéria, no pulmão, no intestino grosso, e o caso é mais sério. A gente vai ter que suspender a cirurgia, vai ter que internar o Enzo para a gente ver o que está acontecendo. Ela estava dizendo, ele está com câncer. Isso. E aí a gente, assim, a gente ficou desesperado, porque a gente já vem tratando um filho de 25 anos que está com a doença, né? Eu falei, meu Deus, agora o segundo filho, a gente não entendeu, a gente até ligou para o senhor, marcou uma clínica para a gente conversar, e aí a gente começou todo o processo, né, de hospital, de médico, e ele começou a fazer vários exames, várias tomografias, ultrassom, e cada exame que fazia de imagem via pior. E a médica do... Cada exame que fazia vinha pior. Porque aí a médica do ultrassom falava assim, ó, porque ele fez a cervical e fez o tórax. Ela falou assim, ali não tem nada, o problema é embaixo. E aí ela falava assim, precisa pegar de baixo, porque se pegar eles tiveram que suspender a cirurgia, né, que era e aí passou a ter que fazer uma biópsia. Falando em biópsia. E a gente não conseguia juntar todos os médicos, porque aí precisava de uma equipe, que seria o cirurgião clínico geral, a médica que já estava e mais um oncologista. E eles não conseguiam se reunir para ver de onde que tirar, porque eles falavam que era muito profundo onde estavam os lugares, não tinha como fazer a biópsia. E a gente tentando internar e não conseguia, e eles enrolando a gente ficando mais desesperado, né, com o assunto, e ele tendo febre, e vários outros sintomas que ele tinha, sudorese noturna, não dormia. E, inclusive, no dia do encontro de casal, a gente estava pronto para ir para o encontro, e a médica mandou uma mensagem para nós, falando que ia deixar o caso, que não queria mais ficar no caso, porque não dependia só dela, e ela estava se sentindo pressionada. Então, foi um dia assim que a gente passou uma turbulência muito grande, a gente não teve condições de ir ao encontro por esse motivo. E aí eu vi que eu tinha que orar e pedir para o Senhor. Falar, Senhor, coloca a mão nos médicos, coloca a mão no hospital, porque numa situação de doença, né, a gente é só mais um número, diante de tantas crianças lá doentes. Então, eu vi que o meu filho era só mais um número na mão deles e que a gente não tinha o que fazer. A gente tinha que esperar a vontade deles. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Foi muito forte. Teve alguns domingos aqui que nós fizemos aquele mover de oração, de concordância. Eu vi muitos de vocês saindo, indo, orar com esses pais, concordar com esses pais, interceder com esses pais.
Teve um domingo que eu pedi para que eles viessem e sentassem comigo, e eu orei só com os pais, e eu disse: a partir de hoje, todos os dias, quando vocês pisarem na igreja, vocês vão me trazê-lo, e eu quero orar por ele. Todos os dias eu vou orar por ele. E sabe, a minha família é testemunha. Minha família, eu disse para minha família: fiquem em paz, Deus trouxe paz ao meu coração. Eu falei: não estou preocupado e não estou ansioso. Inclusive disse isso para vocês. Disse ou não disse? Disse. Aí, o Espírito Santo me moveu a orar com o Enzo. E a minha oração com o Enzo foi todos os dias assim, ó. Que saia a virtude do meu corpo para o corpo do Enzo. Senhor, tira a virtude do meu corpo para o corpo do Enzo. E todas as células cancerígenas serão mudadas, transformadas, curadas em células saudáveis. Que saia virtude do meu corpo para o corpo do Enzo. Eu declaro, Enzo, você é curado. Eu declaro e profetizo em nome de Jesus, você será um milagre para glorificar o nome do Senhor. Eu profetizo sobre a minha vida. Todas as nossas orações foi corpo com corpo, corpo por corpo, que saia, porque Eliseu orou pela filha, o filho da sunamita, e deitou em cima do filho, e o corpo daquele menino, um menino que estava morto, ressuscitou. E eu disse que saia virtude e que entre virtude no corpo do Enzo. Enzo, você está curado em nome de Jesus. Agora, sexta-feira, essa mãe mandou para mim mensagem emocionada, chorando, né, com a notícia. O que aconteceu? Ele fez a biópsia. Inclusive, a biópsia foi uma confusão aqui, né? Não conseguiam não resolver. A biópsia virou uma confusão aqui. Mandaram, inclusive, para fora. Mandaram. O nome do laudista chamava José de Jesus. E aí eles não conseguiram concluir a biópsia. Essa biópsia foi para Botucatu fazer uma imunohistoquímica. E esses médicos preocupando a gente, falando. E aí, sexta-feira, a médica me ligou e falou assim: ó, não saiu oficialmente ainda o laudo, mas eu estou te ligando para falar que não tem nada de malignidade. Só Deus sabe o quanto nós colocamos na mão dele. Quando as madrugadas aqui na quarta-feira, muitas pessoas estavam presentes aqui. Eu trazia o laudo, dobrava os meus joelhos sobre esse altar e falava: Senhor, eu não sirvo a outro Deus além de Ti. O Senhor é o Deus que cura. Nas Tuas palavras, na Tua Bíblia, só fala de pessoas que foi curada. E na quarta-feira, junto com o Vitor, eu coloquei sobre onde fica a Arca da Aliança, eu coloquei o laudo. Falei: Senhor, nas Tuas mãos está. Eu só tenho o Senhor, eu não tenho outra opção além de Ti. E até na morte eu sou fiel ao Senhor. Não importa o que acontecer, se o mal tocou, o Senhor vai tirar. E eu creio no Senhor. E ainda declarei, falei assim: Senhor, no domingo, a igreja lotada vai estar, e eu vou testemunhar para a honra e a glória do Senhor, que meu filho está curado. E assim foi. Lembra que eu falei para o Senhor aquele dia lá em cima? Isso, dentro de mim está uma paz que eu não consigo explicar.
Ainda eu falei assim, eu dou até graça ao diabo, porque ele não sabe a força que ele tirou dentro de mim, aquele gigante que estava adormecido. E eu falei, dentro de mim está uma paz. Todas as pessoas chegavam em mim e falavam, eu estou em paz. A paz que Deus colocou dentro de mim, eu não sei explicar. Lembra, senhor Felipe? Lembro. Então, foi essa paz, mesmo as pessoas ao redor no meu trabalho, falando coisas horríveis, e eu ficava só na minha fé. Eu repreendia no meu íntimo e só coloquei na mão de Deus. Então, provou para todo mundo que Deus é o Deus do impossível. Para Jesus. Ela quer falar. Eu quero agradecer a todas as pessoas da igreja que estiveram aqui vários dias, de madrugada, dias que as pessoas nem vêm na igreja, para orar pelo Enzo, para olhar para a gente, para dar força. Teve um dia que o Vitor fez um culto na sexta-feira, que ele chamou todo mundo aqui na frente que estava orando por alguém doente, e a hora que a gente olhou para trás, tinha um monte de casal revestindo nós dois de oração, de força. Então, assim, esses 60 dias a gente passou no deserto, mas eu nunca vi tanto amor de Deus sobre nós. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas, são muitas pessoas, eu nem tenho como falar o nome de todos para não esquecer, mas são muitas pessoas, a gente é muito grato a todo mundo. E eu sinto também que está comigo. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Som. Forte demais, né? Muito forte. É isso aí. O que ele não pode fazer? O que ele não pode mudar? O que ele não pode contrariar? Qual o diagnóstico que ele não pode contrariar? Isso é incrível. Isso é para já dar a gente aquele choque de fé, aquele choque de o que eu vou fazer agora? Qual a resposta que eu vou dar? Quais os passos? Porque, como esse pai disse, não tirou as forças, colocou força. Tem situação que não é para tirar força, é para colocar força. É para viver experiências sobrenaturais. É para viver o sobrenatural de Deus. É aquela frase que a gente sempre diz na igreja: as pessoas não perdem, elas desistem. Porque se não desistir, o resultado é isso aí, ó. Em todas as áreas. Isso que nós estamos compartilhando, esse aqui. Porque quem acompanha a história dessa família, desse casal, onde você viu alguém que você tem uma dívida de 3 milhões e dizer para você, esquece a dívida? Eles têm esse testemunho. 3 milhões. É isso? Estou falando o valor certo? A pessoa chega para eles e fala assim, ó, não sei porquê, Deus mandou dizer, esquece isso aí. Esquece. Porque o Deus que cura é o Deus que restaura, é o Deus que restitui, é o Deus que prospera. É o Deus que faz a obra completa. Amém? Então vamos lá. Louvado seja Deus. Ó, quero parabenizar. Hoje eu não tinha entendido que era vocês que de Santo André. Sejam bem-vindos, né? Veio só para começar conosco? Que prazer, sejam bem-vindos. Santo André está aí, hospedaram em hotel para começar conosco.
Quero parabenizar meus queridos de Três Lagoas. Três Lagoas, desde sexta-feira vocês estão aqui, né, hospedados em hotel, nesse propósito conosco. Eu estava ontem aqui na consagração das marcas. Tem mais alguém de fora aqui? Deixa eu ver. De onde, gente? De onde? Andradina! Meu Deus, perto de Três Lagoas, não é? É. Vai, Três Lagoas, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe demais a vida de vocês. Levantou a mão lá atrás, aonde mais? Marília, sejam muito bem-vindos. Vocês não são aquelas pessoas que disseram que vai estar toda segunda-feira aqui? Tem alguém de Marília que falou que vai estar toda segunda-feira aqui. Hã? Seu filho? Ok, bacana. Tem mais alguém? No mais, sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe. De onde? Paulo de Faria, sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se em casa, sintam-se acolhidos a essa enorme e abençoada família, que aqui somos uma grande família, né, uma família abençoadíssima. Isso que nós estamos vendo isso aí edificou a mim, gente. Teve dias aqui, acho que foi nesse domingo, nessa sexta-feira seguinte, que o bispo Vitor estava fazendo o culto, que convidou a orar, e ele disse que na oração, de repente, tinha um grupo enorme atrás deles, cobrindo eles de orações. Aí no domingo seguinte, nós naquelas declarações, sai do seu lugar e vai abençoar, né? Seja um abençoador. E eu também olhei daqui quantas pessoas saíram e foram concordar com esses pais, orar com esses pais, profetizar, e está aí, né? A oração, ela muda qualquer situação. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Mais uma vez, Foi nos 52 dias, é tempo de restauração. É sempre um mover muito grande. Então, mantenha o teu espírito aqui, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito com você. Amanhã, inclusive, daqui a pouco eu falo sobre algo que eu falei essa semana na live. Presta atenção. Neemias 1 diz assim: palavra de Neemias, filho de Acalias, na verdade é o depoimento, é o testemunho de Neemias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restavam, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam, diga comigo, por grande sofrimento e humilhação. Grande sofrimento e humilhação. Esta é a história de muitos, sofrimento e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Diga comigo, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Diga essa palavra comigo: tudo começou com oração e jejum. Tudo começou com oração. Primeira coisa, imagine você um lugar, esse caos por mais de 100 anos. 100 anos. 100 anos humilhações, 100 anos destruições, 100 anos tudo um caos, em ruínas. 100 anos. Agora, se você me perguntar assim: bispo, esse povo acreditava em Deus? Acreditava. Tinha pessoas ali que conhecia as leis de Deus, conhecia. Mas por que continua desse jeito? Porque ninguém se posicionou como deveria ter se posicionado.
É mais ou menos como a história do testemunho. Você tem duas formas de reagir: se prostra, perde força, perde reação, começa a chorar e nada vai resolver. Ou você se levanta com oração, jejum, ação, e as coisas vão mudar. Neemias passou um tempo orando e jejuando, e Deus colocou algo no coração dele. Deus colocou algo poderoso no coração dele, mudar aquela realidade. Mas você pensa assim, mas depois de 100 anos, mais de um século, aquela situação, daquela forma, é possível mudar? Aí é que está. É possível uma pessoa olhar e dizer assim, é possível mudar uma coisa que está há tanto tempo dessa forma? É, desde que se levante, desde que se posicionem, desde que se levantem na fé, no Espírito. Então ele precisava se levantar, ele precisava que Deus movesse corações, ele precisava que Deus movesse o coração do rei da Pérsia, para que o liberasse e o favorecesse para aquilo acontecer. E foi o que aconteceu. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Deus quebrantou o coração do rei para liberá-lo. Não só quebrantou, mas Deus usou o rei para favorecê-lo, prover recursos para que aquilo acontecesse. Deu gente, deu material, deu autorizações para que ele fosse fazer aquilo que Deus colocou no coração dele. Olha que coisa interessante. Fé, meu filho, não é se envolver com as circunstâncias. Fé é mudar as circunstâncias. Quando você se envolve com as circunstâncias, você diz assim, o que Neemias poderia ter dito? O que eu posso fazer diante de um quadro que está aí há tanto tempo? Por que outros não fizeram? Talvez tivesse pessoas até mais preparadas, capacitadas. Tinham líderes que conheciam a palavra. Tinham sacerdotes que conheciam a palavra. Tinha pessoas que conheciam, mas que não fizeram nada. Mas Deus colocou no coração dele e ele diz, eis-me aqui. Diga essa frase comigo, Deus colocou no coração dele. E ele disse, o quê? Eis-me aqui. Porque Deus coloca no nosso coração. Deus coloca no nosso coração de nos levantarmos e nos posicionarmos na fé. Deus coloca no nosso coração para que nós possamos nos levantar, porque existe um propósito. Neemias era apenas um copeiro. Era só um copeiro. Então, se Deus não pode contar com líderes, com autoridades, então Deus usou um copeiro. Deus levantou alguém que teoricamente, se você for analisar, não era a pessoa. Era um simples copeiro. Mas um copeiro que ousou acreditar. Um copeiro que creu que Deus poderia usá-lo para fazer aquela obra gigantesca. Mudar aquele quadro que já estava há um século, há mais de um século. Cheguei a Jerusalém depois de 3 dias de permanência ali. Saí de noite com alguns dos meus amigos. Diga comigo, eu não havia contado a ninguém. Lê o resto da frase, por favor. Então quer dizer o quê? Que Deus colocou no coração dele? Você já parou para pensar quantas coisas Deus coloca no coração de tanta gente, mas muitos não respondem a Deus dizendo, eu vou. Eis-me aqui. Você já parou para pensar quantas coisas Deus coloca no coração de muitas pessoas, mas muitos dizem assim, será que é para mim? Será que eu consigo? Será que eu posso fazer? Será que eu vou dar conta?
quando deveríamos nos envolver. Peraí, se Deus me chamou, Deus me capacita. Se Deus me chamou, se Deus me chamou, se Deus me chamou, Deus me capacita. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale de noite, examinando, diga comigo, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Diga essa palavra: examinou cuidadosamente. Ele examinou cuidadosamente os danos antes de mobilizar o povo. Ele avaliou a realidade com clareza. Para aí, diga comigo, ele avaliou. Opa, espera aí, nós precisamos parar e fazer uma avaliação. Está tudo bem? Está tudo como a Bíblia diz que deveria estar? Eu estou vivendo uma vida plena? Eu estou aonde Deus colocou sonhos no meu coração? Será que eu não me acostumei? Eu estou vendo o caos, coisas destruídas, mas eu me acostumei, parece que é isso mesmo. Parece que tem que ser assim. Eu olho para a minha vida, olho para o meu financeiro, olho para a minha família, olho para a minha saúde, e já me acostumei. Tem aqueles que vão dizer assim: não, mas eu já tentei. Tentar não é mudar. Ponto. Como já falamos outras vezes, essa história de tentar, eu tentei, parece que é uma forma da dignidade. Não é o que nós não possamos mudar. É um posicionamento. Você já prestou atenção que a gente se acostuma com o feio? Você se acostuma com a bagunça? Você se acostuma com o quebrado? Você se acostuma com o problema? Você se acostuma com a dor? Até a dor a gente se acostuma? Já parou para pensar, para refletir sobre isso? E ainda damos esse discurso: mas talvez Deus queira assim. Aí eu te pergunto, Deus queria essa destruição? Deus tinha isso para esse povo? Sim ou não? Aí você talvez, já estou dando a resposta, já estou respondendo para aquilo, mas mesmo então por quê? Por conta da sua vida espiritual, por conta das ruínas espirituais. As ruínas espirituais causaram a destruição física. O problema estava no espiritual. Não era um povo que adorava a Deus mais, não era um povo que louvava a Deus mais, não era um povo comprometido com Deus. Foi deixando entrar coisas que foi causando aquela destruição. O problema estava no espiritual. O espiritual causou a destruição do material. Porque geralmente é assim. Diga comigo, espiritual bem? Tudo bem. Diga espiritual mal? O quê? Tudo mal. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Ele teve que chegar para aquelas pessoas e dizer assim: espera aí, vocês estão achando que isso é normal? Vocês não estão vendo a situação terrível que nós estamos? Vocês não estão vendo o caos que está aqui? Vocês não estão vendo? Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Vocês não estão vendo a realidade? Se acostumou? Se acostumou a ser roubado? Se acostumou a perder? Se acostumou a não ter proteção? Se acostumou, sabe o que significa muros em ruínas? É falta de proteção. Quando não há uma muralha, quando não há uma muralha sólida, tudo que o inimigo tenta fazer, toda a investida do inimigo
entra, atinge e destrói. Vocês não estão vendo os muros destruídos? Quem estava aqui comigo ontem na consagração das marcas? Então eu vou repetir, presta atenção numa coisa que eu vou dizer para você. Presta atenção, ontem eu estava dizendo o seguinte aqui para os empresários. Coloca a logo das marcas aqui, por favor. São 470 logos. 470. Eu disse aqui, um dia você sonhou com isso. Um dia nasceu no seu interior. Você sonhou, começou a gerar isso dentro de você. É como um filho, é como uma gravidez, começou a ser gerado dentro de você. Aí, esse filho nasceu. Deixa eu fazer uma colocação para você. Tem como delegar a educação de um filho? Você delega a educação de um filho? Educa meu filho aí, cria ele para mim. Tem jeito? Vai dar errado. Então, quem cobre esse filho, quem ensina esse filho, quem ora por esse filho, quem se consagra por esse filho, quem paga o preço por esse filho, quem jejua, quem se consagra, quem ensina o menino o caminho que deve andar, é o pai, é a mãe do menino. É o pai e a mãe do menino. Não delega isso. Se você quer ser bem-sucedido, você não tem como delegar. Se você quer algo sólido, você não tem como delegar. Inclusive, deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui nós nos unimos em fé, unimos o nosso poder de oração. Agora, não tem esse negócio, vocês oram por mim. Se nós queremos, pode tirar, só estou dando um exemplo. Quem cobre isso aqui de oração é o pai do menino, é a mãe do menino. Quem jejua por esse negócio é o pai do menino. Quem alimenta esse negócio é o pai do menino. Não terceirize, que não dá certo, filho. Não dá certo. Não terceirize a sua vitória para outra pessoa. Não terceirize os resultados para outra pessoa. Não há como você ter resultado terceirizando para outras pessoas. Não vai funcionar. Somos nós que oramos, somos nós que educamos, fomos nós que buscamos por eles, fomos nós que pagamos o preço. Estou te ensinando. É o que eu dizia para os empresários aqui ontem. Não tem jeito, meu filho. Se você não cobrir de oração, se você não alimentar teu time, se você não der de comer ao teu time, não vai fluir. Se você não alimentar a tua fé, se você não alimentar o teu espírito, não vai fluir. Se você não estiver disposto a pagar o preço, não vai fluir. 52 dias de restauração. É uma coisa fácil? Sim ou não? Não, não é fácil. Não é fácil. Foi fácil para Neemias? Não. Suas portas foram destruídas pelo fogo. Aí Neemias fala: olha o caos que nós estamos. Vai lá, põe consciência, põe lucidez naquele povo. E aí vem e diz o seguinte: venha, vamos reconstruir o muro de Jerusalém. Para quê? Não fiquemos mais nessa situação. O quê? Para que não fiquemos mais nessa situação. O quê? Aí teve aqueles que foram tocados. Vamos reconstruir, vamos mudar essa realidade, vamos nos levantar, vamos para o próximo nível, vamos viver coisas novas. Sabe a primeira coisa que eu vou te ensinar nos 52 dias? Receba com amor o que eu vou falar para você, tá? Tá pronto para receber? Se liberta da inconstância. Tem muita gente que é muito inconstante. É inconstante, é oscilante. Tudo que começa não dá sequência. Tudo que começa, não, teu problema não é Deus nem o diabo, teu problema é você. Não, teu problema não é Deus nem o diabo, é você. Você que não aprendeu a dar uma ordem, autogoverno, dizer: não, eu vou pagar o preço. Não, se eu não lutar, ninguém vai lutar por mim. Não, se eu não fizer, não há quem vai fazer isso por mim. É você.
É você que vai pagar o preço por você. É você que vai pagar o preço pelos seus sonhos. É você que vai lutar pela sua família. É você que vai lutar pelo seu negócio. É você que vai lutar para mudar radicalmente a sua história, a sua vida. Ah, bispo, é difícil. Difícil é viver envergonhado, difícil é viver humilhado, difícil é viver se arrastando, difícil é viver gemendo. É verdade ou não é? O que é fácil nessa vida? O que é fácil? Para chegar na materialização dos sonhos é fácil? Mas pior é não viver os sonhos. É muito pior não viver os sonhos. É muito pior viver no mesmo lugar. Também lhes contei como Deus, diga comigo, como Deus tinha sido bondoso comigo. E o que o rei tinha dito, o que ele fez? Ele testemunhou, ele deu testemunho pessoal. Gente, aqui tem a mão de Deus. Eu quero contar para vocês o que Deus fez para eu chegar até aqui. Eu quero contar para vocês como tinha a mão de Deus para eu chegar até aqui. Eu estou testemunhando para vocês. Agora levanta, gente. Muitos de nós, quantos testemunhos nós tivemos aí nos últimos dias? Quantos testemunhos eu vou postar pelos próximos dias? E são testemunhos para mostrar a mão de Deus está sobre nós. A mão de Deus não está sobre alguns, a mão de Deus, diga comigo, a mão de Deus está sobre nós. Diga, o Deus dos céus me fará prosperar nesse segundo semestre. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Eu falei essa semana, quando nós começamos segunda-feira, 7 dias de consagração do nosso semestre, 7 dias de consagração, nós começamos lá, os primeiros dias, quase 500 pessoas. O segundo dia, 450 pessoas. O terceiro dia, 400 pessoas. O quarto dia, 360 pessoas. Prestou atenção? Como é que vai ficando no caminho? É sobre isso que eu estou falando. Continuismo, consistência, perseverança. É sobre isso. Não, mas acha que isso vai mudar minha vida? Acho que vai. Porque você está mandando uma mensagem para o mundo espiritual e para você. Você está mandando uma mensagem para o mundo espiritual que você não é consistente, que você não é constante. Você está mandando uma mensagem para o mundo espiritual que você é indisciplinado. Não se ofenda comigo, não. Não. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e que o rei tinha dito, e eles responderam. Diga comigo, sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram, diga comigo, e se encorajaram para esse. Meu Deus, tem projeto melhor do que esse bom projeto de restauração, de avanço, de progresso da tua vida. Tem, gente, tem um projeto maior e melhor do que a sua vida. Tem projeto maior e melhor do que os seus sonhos materializados. Tem projeto maior e melhor. Sabe por quê? Presta atenção. Quando diz assim, os muros em ruínas, não, eram famílias destruídas, eram miseravelmente sendo saqueados, roubados. Sabe o que estava acontecendo? Vai para o capítulo 5 de Neemias, você vai ver o povo endividado, o povo devendo, o povo penhorando seus bens, o povo pagando agiota, o povo dando os filhos para pagar dívidas. Você acha que é diferente de hoje? Quantas pessoas estão perdendo o que têm? Quantas pessoas estão perdendo tudo que têm, perdendo bens, perdendo patrimônio, perdendo a família, e achando normal. É como eu disse outro dia, bispo, mas quem não está passando por isso? Deixa eu perguntar, quem não está passando por isso? Levanta a mão, por favor. Não, levanta a mão então, levanta a mão. Tem muita gente que não está passando por isso. Agora a promessa de Deus não é para alguns.
Não, vocês não entenderam minha pergunta. O que as pessoas estão dizendo assim, que é normal ser roubado, é normal viver com a família em ruínas, é normal você viver endividado, é normal você perder o que tem, é normal você viver gemendo, humilhado, se arrastando, é normal. Aí tem aqueles que para justificar falam assim, mas quem não passa por isso hoje? Eu sei. Não é mais de 70% da população que está endividada? Sim ou não? Mas tem uma turma gigante só crescendo e prosperando. De qual grupo nós vamos fazer parte? De qual grupo nós vamos fazer parte? E dos 30 tem uma leva prosperando abundantemente, né? Tem uma turma aí se destacando, vivendo plenitude. Neemias olhou para aquela situação com a fé viva, com o espírito inconformado. Ele transformou o desânimo, o abatimento espiritual daquelas pessoas em ação. Quando ele chegou ali, havia um povo abatido. Quando ele chegou ali, havia um povo desanimado. Quando ele chegou ali, havia um povo que não acreditava mais que pudesse viver uma realidade diferente daquela. E ele chegou e injetou fé naquele povo, lançou o espírito sobre aquele povo e diz: olha a situação que nós estamos, vamos reconstruir. Se moveram, se levantaram. Neemias colocou Deus no empreendimento. Diga comigo, Neemias colocou Deus no empreendimento. Que empreendimento? Restauração. Deus foi o centro. Estuda o livro de Neemias, que você vai ver que é pequenininho. Você estuda isso em um dia. Você vai ver o tamanho da guerra, mas você vai ver o tempo todo ele dizendo: o Deus dos céus nos fará prosperar. O Deus do céu nos fará prosperar. Acusações, ameaças, ele foi atacado de todas as formas, mas ele resistiu. Quem desiste não deixa marcas na história, gente. Diga essa palavra comigo: quem desiste não deixa marcas na história. É muito fácil a gente se acostumar com uma vida muito aquém das promessas que Deus tem para nós. É muito fácil. Você se acostuma em não ver promessas se cumprir na sua vida. É muito fácil nós nos tornarmos apáticos, rendidos aos problemas. É muito fácil nós cedermos às enfermidades, às dívidas, aos vícios. É muito fácil aos desajustes familiares e achar tudo isso como normal. É muito fácil, algumas pessoas estão vendo a vida tomar um rumo de destruição e assistem como fosse normal, casamento se desfazendo, os filhos se envolvendo com quem não deve, pessoas vendo a imoralidade entrando e parece que é normal, vendo seus negócios caminharem mal para a falência, e é normal, é como se fosse normal, seus rendimentos sendo consumidos pelos juros bancários, agiota, gastos com enfermidades. Ou seja, tem gente vendo situações que poderiam ser transformadas com a postura de fé, mas não se posicionam, permanecem passivas, inertes. Quando tem jeito, tem saída. Diga comigo: tem jeito. Diga: tem saída, tem solução. Diga: em Deus tem solução. Diga: através da fé tem solução. Sabe o que acontece? Às vezes, um problema, ele vai se tornando crônico. E parece normal. O que é um problema crônico? O problema que chega e se enraiza, se estabelece e acabou. É crônico. Não sai. Deus colocou no coração de Neemias algo que persiste, para mudar algo que persistia há mais de um século. De se levantar, diga essa palavra, de se levantar. Para fazer o que ninguém havia feito. Essa palavra mexe comigo. Diga: ele se levantou para fazer o que ninguém havia feito. Diga: eu vou me levantar na minha casa, na minha família, na minha descendência, para fazer o que ninguém fez até hoje.
Diga: eu estou me levantando. Em nome de Jesus. Às vezes tudo que nós precisamos é nos levantar para fazer aquilo que ninguém fez. É fácil? A gente tem que romper com paradigmas. A gente tem que romper com crenças, costumes, hábitos. O diferencial foi que ele creu. Ele acreditou. Lembre-se que Deus sempre procura os disponíveis, não os mais capazes. A Bíblia não é feita dos mais capazes, e sim dos disponíveis. Tá bom? Cada novo tempo nós estaremos vivendo uma nova estação. Conforme nós vamos avançando na vida, os desafios mudam. Os 52 dias, o que eu posso mudar nos 52 dias? O que você pode mudar nos 52 dias? Tudo o quê? O que você pode mudar nos 52 dias? Olha, dependendo da tua mentalidade, do teu nível de comprometimento, você vai mudar a sua vida por completo. Você muda a sua fé. A primeira coisa que muda nos 52 dias, a fé. Porque é uma imersão de fé. É uma imersão de palavra, é uma imersão de oração, é uma imersão. Então nós somos inundados pelo Espírito da fé. Você pode mudar a sua mente, a sua mentalidade. Você pode mudar o seu casamento, você pode mudar a sua saúde, você pode mudar a sua estética, você pode mudar o seu físico completamente, você pode mudar, porque dentro dos 52 dias você se levanta para viver uma outra história, você se levanta com uma disciplina maior. Vou mudar o meu físico, vou mudar a minha energia, vou mudar completamente, eu vou perder peso, eu vou crescer na fé, eu vou terminar muito mais sábio, muito mais espiritual, eu vou terminar com dívidas pagas, eu vou terminar com o meu casamento totalmente transformado, eu vou terminar em nome do Senhor Jesus. Tudo, você pode mudar qualquer situação. O que você quer mudar? Posso falar uma coisa que falaram para mim agora, essa semana? A pessoa ainda compartilhou isso comigo, falou essa semana. Na vida a gente caminha por ciclos na vida. Talvez tenha pessoas aqui hoje que estão com a vida financeira, profissional em ruínas. Você pode se levantar em espírito para mudar completamente a sua vida financeira. Amanhã, acompanha minha live pela manhã. Tem muita gente que quebrou a cara, achou que eu ia deixar de ontem. Não deixei proposital. O bispo vai deixar, ele deixa todas as salvas, ele vai deixar. Não deixei. Eu avisei que eu não ia deixar. Pode ser que eu não deixe essa. Amanhã você vai acompanhar a live, você vai ver alguém compartilhar cada um dos negócios que foi dado nos 52 dias. Cada uma das ideias de direção que foi dado nos 52 dias. Você pode, nos 52 dias... Quantas famílias, casamentos foram transformados nos 52 dias? Sabe o que eu vou pedir? Começando aqui, que eu já pedi isso em 52 dias, casais que estão desgastados. Vou pedir a vocês, além dos jejuns que a igreja vai promover, vocês vão fazer jejum de palavras. O que quer dizer jejum de palavras? Vocês vão conversar só o que é necessário, o que edifica e acabou. Não fala de problema, não se espeta, não acontece. Jejum de palavras, porque não é um tempo para falar e discutir relação, é um tempo para oração. Amém? Tem pessoas que estão com o casamento em ruínas, tem pessoas que estão com problema de saúde, tem pessoas que não estão com físico, com energia que gostaria. Então, eu comecei falando, a vida da gente, ela vai mudando, nós vamos caminhando. Então alguém compartilhou comigo
agora essa semana, o novo sonho de consumo dos milionários e dos bilionários. Por quê? As pessoas chegam num patamar que todos compram a mesma coisa. Um quer um carro importado, o outro também tem condição para comprar. Não é verdade? Um quer comprar uma casa de luxo, uma casa milionária, um compra a sua, constrói a sua, ou também constrói do gosto. O outro fatura milhões, bilhões, cada um dentro da sua, tem uma empresa com tantos funcionários, tal. Mas qual é o novo sonho de consumo deles? Saúde. Porque essa você não delega. Então eles colocaram dentro deles agora qual é? Não tem como eu delegar algumas coisas. Não tem como eu delegar minha atividade física. Não tem como eu delegar a mudança do meu físico. Não tem como eu delegar a minha energia. Não tem como eu delegar isso. Então agora entraram naquele desafio. Agora quem consegue construir um corpo mais saudável, com mais energia, com mais vigor? Você viu que sempre estamos correndo atrás de algo? Sim ou não? Comprar um carro importado é a mesma coisa de ir ali no mercado para eles. Não é verdade? Ainda no mercado muitos fazem conta, eles não fazem. É verdade ou não é? E ainda é capaz de ligar e falar assim: manda entregar aqui, por favor, manda a nota, manda a fatura que eu pago. Na cor tal. Não é assim? Manda entregar, não vai nem lá ver. Manda entregar. Aí chega lá num caminhãozão. Mas e a sua saúde? E a sua energia? O seu vigor? São coisas que nós podemos mudar. Revelações com Deus. Quer intimidade, quer revelações, Senhor. Coloca no meu coração o seu propósito. Deus colocou no coração de Neemias o propósito com ele, o propósito da vida dele e o que Deus ia fazer através dele. Olha que coisa incrível. Diga: o copeiro que se transformou em governador. Olha que lindo. O copeiro que virou governador. Que incrível. Deus colocou no coração dele. Ele disse: eis-me aqui. Enfrentou a bucha. Neemias poderia ter pensado: quem sou eu? Quem sou eu para fazer isso? Que é o primeiro pensamento, né? Quem sou eu para fazer, para reconstruir esses muros? Certamente há pessoas mais qualificadas. Quem sou eu? Por que eu? Havia lideranças, havia sacerdotes, havia pessoas que tinham conhecimento, havia pessoas que diz que adorava a Deus, lia a Bíblia, mas o povo não estava adorando nem lendo. E o que Deus quer é um momento de aproximação de Deus, é um momento de adoração, é um momento de buscar a Deus como nunca, é um momento de se aproximar de Deus, de intensificar. Como disse, mesmo o povo dizendo que amava a Deus, que adorava a Deus, tinha lá alguns explorando seus irmãos, explorando com juros abusivos. Existiam pessoas escravizando os filhos com dívidas, enviando para terras estrangeiras. Neemias promoveu mudanças importantes ali, eliminando juros abusivos, resgatando os filhos escravizados, as dívidas que os pais deixaram para os filhos. Lembra da frase que as batalhas que nós não lutamos, os nossos filhos vão ter que lutar? Mas as batalhas que nós vencemos, os nossos filhos não terão que lutar. Está entendendo ou não? As batalhas, eu disse outro dia, né? Eu estou com um senso de missão maravilhosa. Eu, com um grupo que está aqui comigo, nós temos uma missão linda pela frente. Nós vamos deixar um caminho maravilhoso preparado para a próxima geração. Diga: nós vamos deixar um caminho maravilhoso preparado para a próxima geração. Nós vamos deixar um caminho lindo preparado para a próxima geração.
sabe de uma coisa? Hoje eu sou seu pastor, não sou? Sim ou não? Eu vou te dar uma boa notícia. Eu já estou preparando os meus filhos para cuidar dos seus filhos. Olha o quanto nós vamos, não é só para essa geração. Meus filhos estão sendo preparados para cuidar dos seus filhos. Os meus filhos, assim como nós estamos marcando a nossa geração, nós vamos fazer muito até o fim da nossa geração, vamos deixar um caminho preparado para a nossa geração, mas os nossos filhos vão fazer muito mais do que nós, porque nós já aceleramos o processo. Por isso que você tem que lutar e romper, viu? Por isso que você tem que lutar e romper. Fiz uma rápida inspeção, imediatamente disse aos nobres, aos oficiais, aos restantes do povo: não tenham medo deles, lembrem-se do Deus, lembre-se de que o Senhor, diga comigo, é grande e temível. Lutem, diga comigo, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Olha a frase: lute pelos seus. Se você não luta pelos seus, eles pagam o preço. Lute pelos seus. Pague o preço pelos seus. Eu falei para vocês que outro dia meu filho falou: pai, pelo que você luta? De cara eu não falei pelo reino, porque o reino eu já não encontro, é minha missão. Eu digo: eu luto por vocês. Luto por vocês, preparando o caminho, treinando vocês, porque quando eu terminar a minha jornada, vocês estão prontos para encarar, para dar sequência, seguimento. Nós abrimos o caminho. Lute pelos seus, lute pela sua casa, lute pela sua família. Nada acontece do nada. É luta, é batalha, é guerra. Dessa maneira prosseguimos o trabalho com a metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante deve ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite. Diga comigo: possam servir de guarda à noite e trabalhar de dia. Olha que coisa, olha a intensidade. Uns trabalham de dia braçal e à noite ainda faz vigilância. Trabalha de dia e faz vigilância. Trabalha de dia e faz de vigilância. Aí tem um momento que trabalha com a espada na mão e o tijolo na outra, a pedra na outra. Vê se foi fácil. Ameaça. Possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu e os meus irmãos e os homens de confiança e os guardas que estavam comigo, diga comigo, nem tirávamos a roupa. E cada um permanecia de arma na mão. Nem tirávamos a roupa, e cada um pronto para a guerra, com a arma na mão, com a espada na mão, cada um preparado. Por quê? Porque eles estavam debaixo da ameaça, porque quando eles se posicionaram para mudar aquela situação, houve oposição. Diga comigo, quando eles se posicionaram para mudar aquela situação, diga: houve oposição. Sempre há oposição, filho. Quando você diz: eu vou mudar essa realidade, se prepare que vai ter oposição. Quando você diz: nada vai ficar do mesmo jeito, se prepare que tem oposição. É por isso que as pessoas desistem, porque estão sempre olhando para o preço, estão sempre com o foco no lugar errado. Como disse, é difícil. Difícil é viver essa vida não vivendo as promessas que Deus tem para você. Difícil é viver, passar por essa vida sendo roubado, humilhado, gemendo, padecendo. Mas essa é a vontade de Deus. Te afirmo que não. Não é a vontade de Deus. É falta de um posicionamento espiritual, de se levantar no Espírito. É falta de desenvolver uma comunhão maior, buscar a unção do Espírito Santo. Buscar graça, unção, favor. Aumenta a minha medida de graça, aumenta a minha força, Senhor, aumenta a minha autoridade, Senhor, aumenta a minha energia, Senhor, aumenta a minha energia, me dê vigor, me dê, Senhor. Que preço você está disposto a pagar para ter uma vida abençoada, uma vida segura, protegida, plena, uma vida que progride e avança? Que preço você está disposto?
Responde para você. Se você não está, eu respeito. Só que te tira a autoridade para poder reclamar. Qual o preço você está disposto a pagar? Os anos passam e passam voando. Quem diria que nós já entramos no segundo semestre? É verdade ou não é? Agora só temos 6 meses pela frente. Eu preciso vigiar com as minhas palavras. Meu filho fala assim, o meu filho fala assim, pai, você fala assim, eu vou falar 3 coisas para você. Eu tenho 2 coisas para falar para você. Entendeu? Temos 6 meses pela frente. Dá para fazer muita coisa em 6 meses? Dá para viver coisas gloriosas em 6 meses? Dá para virar o jogo em 6 meses? Meu Deus, dá para viver coisas tremendas em 6 meses. Dá para fazer coisas extraordinárias em 6 meses. Mas tudo começa pelo nosso posicionamento. Eu estou me levantando, eu vou me posicionar, eu vou mudar, eu vou fazer uma lista de tudo que está errado na minha vida, tudo que precisa ser restaurado. Eu vou fazer um inventário na minha vida. Eu vou olhar aqui, minha vida familiar, minha vida financeira, minha saúde. Estou fora do peso, estou com a saúde debilitada, estou endividado, estou falido, estou em dificuldade. Não, eu vou levantar, vou fazer esse inventário e vou colocar a casa em ordem, vou lutar por cada uma dessas situações. Não aceito mais. Em 52 dias os muros foram restaurados. A partir de 52 dias acabou as dívidas. A partir dos 52 dias não deviam mais para os outros, os filhos não estavam sendo dados como dívidas. A partir dos 52 dias, e ali nos 52 dias, Deus voltou a ser adorado, glorificado, voltou a ser a prioridade. Queridos, todos sacrificamos por algo ou por alguma coisa. Diga, todos sacrificamos. Então, agora estamos sacrificando pelo quê? Estamos sacrificando pelo quê? Ou estamos dispostos? Vamos sacrificar pelo quê? Porque ou você sacrifica ou vive sacrificado. Ou você sacrifica ou vive uma vida sacrificada. Dá para viver uma vida sacrificada? Sim ou não? Sim ou não? Eu sei que... Vamos voltar. Não, dá para continuar a constar? Se der, tudo bem. A vida é sua. Só que também não fique incomodado quando os irmãos vierem aqui dar testemunho. E nem fique triste. Porque tem gente disposta a fazer aquilo que a gente não está disposto a fazer. Você pode prestar atenção que você sempre vai escutar dentro do testemunho, Deus falou comigo naquele jejum, eu estava na madrugada orando, eu estava no culto, o Espírito Santo falou naquele dia, naquela oração. Você vai ver, você sempre vai escutar isso. Já aprendeu o que Deus está falando o tempo todo? Embora você não ouça, de uma forma ou de outra, Ele está falando o tempo todo. Ainda que você não entenda, Ele está falando. Neemias foi perseguido, caluniado, chantageado. Ele acreditou que valia a pena o sacrifício pela restauração de Jerusalém. Ele foi perseguido, ele foi ameaçado, ele foi chantageado, ele foi caluniado. Prestou atenção ou não? Diga comigo, foi ameaçado, chantageado, caluniado. Mexeram com ele de todas as formas, tentaram desestabilizá-lo de todas as formas. Inventaram mentiras a respeito dele. Estou executando um projeto. Diga comigo, estou executando um grande projeto. E não posso descer. Olha que coisa, quando eles tentaram tirar ele do foco, isso se chama foco, ó. Quando eles tentavam tirar ele do foco, olha a resposta que ele dava. Diga comigo em voz alta, estou executando um grande projeto
e não posso descer. Se eu mudar a tradução, é não posso parar. Por que parar a obra para encontrar-me com vocês? Por que parar de sonhar? Por que parar de projetar? Por que parar de fazer aquilo que vai trazer resultado da minha vida? Por que parar para dar atenção a perseguições? Por que parar para dar atenção aos inimigos? Por que parar para dar atenção a fuxico, a fofoca? Por que parar para dar atenção a problemas? Não! Essa é a palavra que você tem que responder. Todas as vezes vai ter situações, você se levanta para mudar a tua história, se levantam situações para te distrair. A resposta que você tem que dar: por que parar esse grande projeto? Por que eu vou parar para dar atenção ao que não é relevante? Por que eu vou parar para dar atenção àquilo que não me faz crescer? Por que eu vou parar para dar atenção àquilo que me puxa para trás? Por que parar? Eu estou numa grande obra e não posso parar. Qual é a grande obra? A restauração da sua vida, a materialização dos seus sonhos, o crescimento do teu ano, porque nós estamos caminhando, um ano nós nos preparamos, é um ano avançando para o outro, é um ano preparando o outro, é um ano preparando para o próximo ano, cada ano nós vamos subir um degrau. Você acha que não virá situações para te distrair? Para dizer assim, não está valendo a pena? Para. E qual a resposta que você vai dar? Vai, diga comigo, 1, 2, 3 e... Mais forte, diga: estou num grande projeto e não posso parar. Mais uma vez, diga: eu estou num grande projeto, diga aí: não posso parar. Por que parar? Por que parar para dar atenção a coisas menos relevantes? Porque tem alguma coisa mais importante do que a sua vida? Sim ou não? Tem alguma coisa mais importante do que a sua vida abençoada, seus sonhos, seus projetos, seu crescimento, seu avanço? Não. Quando o Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, lê essa frase aqui, por favor. Ficou o quê? Ridicularizou, ficou furioso. Você acha que Satanás, você acha que o diabo e os filhos do diabo, ou instrumentos do diabo, fica feliz com a restauração, a reconstrução da sua vida? Fica, sim ou não? Não. Ele fica furioso. E aí ele fica procurando um meio de pará-lo. Ele fica furioso e ele vai procurar uma forma de tentar pará-lo. Ele fica furioso, ele está reconstruindo. Eu não vou ter êxito. Olha para mim, por favor. Como é que você está recebendo essa palavra? Seu olhar me conta muito. O que está dentro de você? O que está nos seus olhos? Se você estiver olhando para mim dizendo assim, é mais um projeto, é mais um propósito, aguarde e veja. Se dentro de você não estiver fazendo um rebuliço e dizendo assim, chega de ser roubado, chega de perder mais um ano, chega, eu não tenho mais uma semana para perder, eu não tenho mais um dia para perder, eu não tenho mais uma semana, eu não tenho mais um mês, quanto mais um semestre, que esse agora é definidor, porque você perdeu esse semestre, você perdeu o ano. E vou falar mais. Tem muitos de vocês que era para estar lá na frente. Diga a palavra mudança de espírito. Quando o espírito muda, a vida muda. Se o espírito mudar, a vida vai mudar. Se o espírito não mudar, a vida não muda. Muda a fé, muda os resultados. Quando você muda a fé, os resultados mudam.
Se envolva com o que importa. A única coisa que nos mantém de pé é a fé. Por isso nós temos que manter ela no centro. A única coisa que nos mantém de pé. Nós somos bombardeados de todos os lados. Nós somos atacados de todos os lados. A Bíblia diz isso. E na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Quando viram eles restaurando, falando assim: o que aqueles frágeis estão fazendo? O que aquele povo fraco está fazendo? É o que pessoas dizem, é o que o diabo diz. Ele é fraco. Quer ver? Eu dou uma pressão nele, ele para. É só dar uma roxinha nele ali, ele para. Só que tem uma diferença, querido. Ali eles se depararam com uma muralha chamada Neemias. Agora o pica-pau entortou o bico. Entendeu? Porque o problema quando chega e ele se depara com uma muralha, ele está acostumado a passar, chegar e atropelar. Mas agora ele se deparou com uma muralha. Não tinha mais um frágil lá. Tinha alguém determinado, movido pelo Espírito de Deus. Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifício? Irão terminar a obra em um só dia? Olha o que eles falavam. Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Será que eles vão conseguir fazer alguma coisa desse monte de entulho? Porque às vezes a vida está uma bagunça tão grande, você olha e fala assim: gente, é só entulho, é só entulho, entulho é um caos. Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Olha como eles pensavam. Mas estava ali, Agora havia um homem resiliente, determinado, que liderava com propósitos inabaláveis, que não se detinha diante de chantagens, ataques ou calúnias. Eu não sei quanto a você, eu falo para os meus direto, tem algumas coisas que para mim é extremamente combustível. É motivador para mim. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos, coraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho. Diga comigo: aqueles que transportavam material fazia o trabalho com uma mão, e com a outra segurava uma arma, e cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Espiritualmente, essa cena fala muito. Enquanto reconstruímos a nossa vida, ou realizamos uma missão dada por Deus, nós precisamos trabalhar e vigiar ao mesmo tempo. Diga comigo: trabalhar e vigiar ao mesmo tempo. Diga: trabalhar e vigiar ao mesmo tempo. Então eles trabalhavam e eles vigiavam, eles trabalhavam e eles vigiavam, estava o tempo todo. E quando vinha a ameaça aumentava. Neemias parava e falava: Deus, olha o que eles estão fazendo. Deus, não ignore o que eles estão fazendo. Deus, aumenta a nossa força, Senhor, aumenta a nossa força. E Deus foi aumentando. Nós aprendemos muito com esse texto. Nós devemos estar conscientes que o inimigo sempre vai tentar minar a nossa fé, as nossas forças. Mas quando nós estamos com esse espírito de determinação, oração, vigilância, nós vamos concluir a missão. Todavia, eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei.
Passa a referência, por favor. Vamos lá, em voz alta. Diga comigo. O muro ficou pronto no dia 25 de Elu. 1, 2, 3 e... Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Olha que coisa incrível. Quando nós nos determinamos, nos levantamos determinados a lutar por um sonho, por um projeto, a cumprir aquilo que Deus colocou no nosso coração, nos chamou para fazer, focados, nós temos graça para concluir aquilo que Deus colocou dentro de nós. Fique em pé, por gentileza. Pega o teu propósito nas mãos. 52 dias. 52 dias para restauração. Quero que você feche os seus olhos, que eu vou falar algumas coisas muito importantes para você. Muito importante. Biblicamente, a proporção da restauração é sempre maior. Sempre, biblicamente, a restauração, a proporção das restaurações são sempre maior. Lembra de Jó? A restauração e a restituição foi em dobro. Vamos lembrar dos úteros. Vamos lembrar dos úteros estéreis na Bíblia. Úteros que eram estéreis, que geraram campeões. Sara, esposa de Abraão, era estéril, já idosa. Quando Deus prometeu que ela teria um filho, ela concebeu Isaac por meio de um milagre. Mas era estéril. O que o senhor quer dizer com isso, bispo? Se a restauração, a restituição é sempre na proporção maior, se lugares que forem estéreis, que nunca produziram, os úteros que foram estéreis na Bíblia, produziram campeões, homens poderosos, resultados sobrenaturais. Isaac se tornou herdeiro das promessas feitas a Abraão e pai de Jacó, ancestral direto do povo de Israel. Rebeca, esposa de Isaac, também era estéril. Isaac orou ao Senhor em favor dela, e Deus respondeu concedendo-lhe gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó se tornou Israel, pai das 12 tribos. Raquel, esposa amada de Jacó, era estéril. Enquanto Lia, sua irmã, gerava, ela não gerava nada, não gerava filhos. Depois de orar, Raquel teve José. José, que foi um campeão. Ana era casada com Eucana, profundamente angustiada pela esterilidade. Quer dizer, passou anos só chorando. Mas quando se levantou, fez diferente, orou, levantou-se no espírito, fez seu voto ao Senhor, se tornou a mãe do grande profeta Samuel, juiz de Israel, um campeão de Deus. A mãe de Sansão, que também era estéril. Sansão se tornou o libertador de Israel, um campeão. Isabel, esposa de Zacarias, era estéril e avançada em idade. O Senhor lhe deu João Batista. O que eu quero mostrar para você é que Deus, quando Ele nos chama para um propósito, Ele nos chama para algo grande, grandioso, nós vamos gerar coisas incríveis para o reino. Após a reconstrução dos muros de Jerusalém, houve restauração espiritual do povo. A reconstrução representava um novo começo para Israel. Assim como a superação da esterilidade representava um novo começo para aquelas mulheres. A reconstrução dos muros trouxe segurança, identidade
esperança ao povo, pois os muros eram símbolo de dignidade, de proteção e pertencimento. Então, Deus removeu a vergonha, a humilhação, assim como a esterilidade espiritual daquele povo, restaurou a alegria. O que era motivo de zombaria entre as nações tornou-se novamente o centro da adoração ao Deus vivo. Deus restaurou o que estava quebrado e estéril. Ele fez algo maior e melhor. Diga comigo, Deus vai fazer algo maior e melhor na minha vida. Eles experimentaram um renovo de Deus, um novo tempo de alegria. Queridos, foi muito além de pedras. Foi o renascimento da fé. Da mesma forma, a esterilidade vencida gerou filhos que foram instrumentos de Deus para impactar gerações. Deus transforma escassez em abundância. Diga comigo, Deus transforma escassez em abundância. Diga vergonha em honra, a destruição em novos começos. Diga, Deus faz tudo de novo e faz melhor. Diga, e vai fazer na minha vida. O Senhor trocou a vergonha daquela nação por dupla honra, e a glória da segunda casa foi maior do que a primeira. Deus restitui em dobro. Ele restitui até mesmo os anos que foram consumidos. Para pensar, a Bíblia diz que Deus restitui até os anos que foram consumidos. Vidas foram mudadas, lares foram reconstruídos, famílias foram restauradas, filhos foram resgatados, o caráter de muita gente foi transformado, a adoração ao Senhor foi estabelecida, tudo em 52 dias. Tudo em 52 dias, Deus está te chamando para esses 52 dias. A verdade é que Deus tem colocado algo no coração de muitas pessoas para executar um grande projeto, mas muitas pessoas às vezes estão dizendo, será que é comigo? Será que é para mim? Será que eu dou conta? Se Neemias tivesse falado isso, se Neemias tivesse ouvido essa voz. Abraão foi chamado por Deus para sair da terra e ir a uma terra que lhe mostraria, e ele saiu pela fé e viveu a glória de Deus. Moisés foi chamado no Monte Horebe, na sarça ardente, quando Deus lhe ordenou para libertar o povo de Israel, e se tornou o maior líder de todos os tempos. Samuel, ainda menino, ouviu a voz do Senhor no templo, onde servia com Eli, e se tornou a maior autoridade da nação no seu tempo. Isaías teve uma visão de Deus no templo e recebeu o chamado profético e se transformou no maior profeta do seu tempo. Jeremias foi chamado desde o ventre materno para ser profeta às nações, e Deus usou poderosamente. Ezequiel foi chamado para ser profeta durante o exílio da Babilônia, e Deus usou tremendamente. Maria recebeu o anúncio do anjo Gabriel que daria a luz ao Salvador. Ela recebeu aquele chamado e foi uma mulher agraciada que marcou a história, e tem marcado a história. Pedro e André foram chamados por Deus para serem pescadores de homens e se transformaram em homens poderosos. Paulo, que antes perseguia os cristãos, foi chamado por Jesus no caminho de Damasco e tornou-se o apóstolo dos gentios, o homem que mais almas ganhou no seu tempo, que mais igrejas abriu no seu tempo. Noé recebeu a ordem de construir a arca para salvar a sua família e os animais no dilúvio, e se tornou o herdeiro da terra. Josué foi chamado para libertar ou liderar Israel após a morte de Moisés e conquistar a terra prometida, e colocou o povo de Deus na terra prometida. Está entendendo que tem um chamado para você? Tem um chamado para você. O que você vai dizer a esse chamado? Gideão foi chamado para libertar Israel dos midianitas. Sansão foi separado desde o nascimento para começar a libertação de Israel dos filisteus. Eliseu foi chamado por meio de Elias para ser profeta e fez 2 vezes mais do que Elias. Davi foi ungido por Samuel para ser rei de Israel e foi o maior rei de Israel que já existiu. Os apóstolos em geral foram chamados diretamente por Jesus para seguir e prosperar ou propagar o evangelho, e o evangelho chegou até aqui.
Ananias foi chamado para orar por Paulo e ajudá-lo a recuperar a visão. E Paulo voltou a ver por causa da oração de Ananias. Barnabé foi chamado para o ministério do encorajamento e missões. Foi o encorajador de Paulo e tantos outros. João Batista, por fim, foi chamado desde o ventre para ser o precursor de Cristo. Aí tem Débora, tem Esther, tem Maria Madalena, que foram instrumentos poderosos. Então, Neemias, o grande instrumento nas mãos do Senhor, conduzindo a nação de Israel a viver algo extraordinário, sobrenatural, porque creu e decidiu pagar o preço de ser usado por Ele. Este é o momento de decisões, gente. Esse é o momento de decisões, de assumir responsabilidade, pagar o preço da fé viva no Senhor. É um período de 52 dias. O período de 52 dias não dura para sempre. Ele vai passar. 52 dias vai passar. Todos nós vamos passar por esses 52 dias. Mas a questão é, como? Como vai passar? De que forma estaremos após 52 dias? Esse propósito não vai durar para sempre, mas pode sustentar uma vida por anos. 52 dias passam. Agora a pergunta é: como passarão na sua vida? O que você vai fazer nos próximos 52 dias? Nós nos encantamos com histórias inspiradoras como esta. Deus colocou no seu interior tesouros e riquezas. Nós não fomos criados para sermos medíocres, pequenos, para viver uma vida rasa. Ele colocou em nós algo muito maior, sua presença, sua grandeza. Ele nos fez para coisas maiores. Portanto, não é possível que alguém que serve a Deus, um Deus tão grande e temível, aceite a viver de forma rasteira. Há um portal aberto cheio de unção. Diga comigo: há um portal aberto cheio de unção. Então a palavra para você é: passe por ele e viva mudanças impossíveis na sua vida. É tempo de restauração, é tempo de restauração, é tempo de restauração, e você testemunhará que a sua vida foi restaurada em 52 dias. Então levante o teu propósito agora e faça essa oração com toda a tua fé. É tempo de restauração na minha vida, é tempo de eu ir para um novo tempo, é tempo de eu viver o melhor tempo da minha vida. É tempo de viver o jogo, é tempo de virar o jogo, é tempo de restituições, é tempo, em nome de Jesus. Nada vai ficar como está, nada vai permanecer da mesma maneira, nada vai permanecer. Eu estou me levantando. Diga para você mesmo, diga com autoridade: eu estou me levantando, eu estou me levantando na fé, eu estou me levantando no Espírito, eu estou me levantando, eu estou me levantando, eu estou me levantando para viver a glória de Deus, para viver a grandeza de Deus. Eu estou me levantando para viver o sobrenatural. Eu estou me levantando para viver, eu estou me levantando para entrar no tempo de restauração, no tempo de restituições, num tempo novo da minha vida. Eu estou me levantando em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fala com ousadia, fala com fé, fala com determinação, fala em nome de Jesus. Nada vai ficar do mesmo jeito, nada vai permanecer da mesma forma. Esses 52 dias será um divisor de águas na minha vida. Esses 52 dias será um divisor de águas. Eu vou dar um salto, eu vou dar um salto, eu vou dar um salto. A minha vida vai dar um salto. Eu vou dar um salto em crescimento, eu vou dar um salto em unção, em poder. Eu vou dar um salto em nome de Jesus. Chega, diga para você com coragem, com ousadia: é a minha hora, é o meu tempo, é o meu momento. É a minha hora, é meu tempo, é o meu momento. É tempo de restauração. É tempo de restauração, é tempo de restauração. Deus, é tempo de restauração, é tempo de restituições. Em nome de Jesus. Qual é a área da sua vida que será restaurada? Coloca dentro de você: é todas, minha saúde, meu financeiro, a minha família, o meu casamento. Nada vai ficar do mesmo jeito, nada vai permanecer da mesma forma, nada vai permanecer do mesmo jeito, para a honra e a glória do nome do Senhor. Nada vai ficar do mesmo jeito. Chega, em nome de Jesus.
Eu declaro com ela, Senhor, é tempo de restauração, é tempo de restituição, é tempo de viver um novo tempo, é tempo, é tempo, é tempo, é tempo, é tempo, em tempo. Diga ao mundo espiritual, diga ao mundo espiritual, você está se levantando, você está se levantando para virar o jogo, você está se levantando para dar a volta por cima, você está se levantando para restaurações. Diga, eu estou me levantando, eu estou me levantando em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Está determinado, Senhor, está determinado, está determinado. Deus tem coisas novas para você, Deus tem um tempo novo para você, Deus tem restaurações para você, Deus tem restituições para você, Deus tem, em nome de Jesus. Pode dizer, sem medo, sem medo, em nome de Jesus. Tem uma nova história, um novo tempo. Eu quero que você, se você tem um membro da tua família, você vai orar com o membro da tua família e vai dizer assim, ó, chegou a nossa hora, é o nosso tempo, é tempo de restauração para nós. Nós vamos dar um salto, nós vamos dar um salto na vida, nós vamos dar um salto, a nossa casa, a nossa família, nós vamos, em nome de Jesus. Chegou a nossa hora, chegou a nossa hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você estiver sozinho e quiser que alguém concorde com você, você vai orar com alguém. Pode escolher alguém e dizer, eu estou concordando com as suas vitórias, eu estou declarando as suas vitórias, em nome de Jesus. Mas você que está em família, você vai dizer, o nosso tempo, é o nosso tempo, querido, é o nosso tempo, é a nossa hora, é tempo de restauração para nós, é tempo de restituição para nós, é tempo. Chega, nada vai ficar como está, nada vai permanecer da mesma maneira, nada vai permanecer o caos que está, em nome de Jesus. Nós vamos restaurar, nós vamos restituir, nós vamos buscar restituição, nós vamos buscar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É um novo tempo, é um novo tempo. Isso. Isso, é um novo tempo para nós, é um novo tempo para nós, é um novo tempo para nós, aleluia. O Senhor está restaurando os meus sonhos, é um novo tempo, é um novo tempo para essa família, Senhor, é um novo tempo para a empresa, é um novo tempo para as empresas, é um novo tempo, meu Deus. Em nome de Jesus, eu declaro pessoas sendo curadas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo restauradas. Eu declaro o mover sobrenatural, a atmosfera de fé. Eu declaro, Senhor, eu declaro. Rompimentos vão acontecer, grandes rompimentos vão acontecer. Eu sei que o Senhor está trabalhando em mim. Fale no começo dessa música de novo. O Senhor está. Eu só tenho que te agradecer, porque tens. Nós vamos viver coisas muito maiores. Nós viveremos coisas muito maiores. Sonhos que perdi. Deus está restaurando, restituindo. Sonhos que restaurando sonhos, projetos. Senhor, eu só tenho que te agradecer, porque tens restaurado em mim. Vai, diga. Os seus sonhos que perdi. Volte a sonhar. Volte a sonhar, volte a sonhar. Sonhos que renunciei. Resgata eles. O Senhor nunca desistiu. Não, tanto é que Ele está te chamando de novo. Ele está te chamando.
Aleluia. A restauração me alcançou. Vai, levanta o teu propósito, diga: o Senhor está restaurando os meus sonhos. O Senhor está restaurando a minha vida. Ainda que eu não sinta, eu sei que o Senhor está trabalhando em mim. Vai, diga: o Senhor está restaurando os meus sonhos. O Senhor está restaurando minha vida. Diga: ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, vai, diga: eu sei que o Senhor está trabalhando em mim. O Senhor está restaurando os meus sonhos. Sonhos novos, resultados novos, uma vida nova. Restaurando minha vida, ainda que eu não veja, Ainda que eu não sinta, eu sei que o Senhor está trabalhando em mim. com seus olhos fechados, veja a restauração da sua vida. Com seus olhos fechados, enxergue com os olhos da fé todas as restaurações, restituições, avanço, progresso. Veja para onde você está indo. Veja para onde a tua vida está indo. Você vai entrar num novo tempo. Veja. Veja após esses 52 dias, quantas coisas maravilhosas terão acontecido na sua vida. Porque você vai para o melhor tempo. Você vai fechar esse ano com chaves de ouro. Você vai fechar esse ano como um dos melhores anos da tua história. Veja. Enxerga. Enxerga com os olhos da fé. Enxerga com os olhos da fé. O Senhor está restaurando minha vida. Agora eu quero que você dê as mãos às pessoas que estão do seu lado, faz uma grande corrente e nós vamos fazer a concordância. Haverá um grande mover do sobrenatural no nosso meio. Levante essas mãos. Eu quero declarar com essas pessoas agora, Senhor. Meu Deus, tua palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em o teu nome, ali o Senhor estaria no meio deles. Tudo que for concordado aqui na terra será concordado nos céus. E eu quero concordar com a unção de milagres, a unção de restaurações, a unção de restituições. Eu quero concordar com um grande mover, um mover sobrenatural de restaurações, um mover sobrenatural de restituições. Eu quero declarar, meu Pai, ó meu Deus, uma unção gigantesca pairando sobre cada um, uma graça pairando sobre a vida de cada um, uma unção de restauração. Ele terá, meu Pai, ó meu Deus, restituições, restaurações, uma energia, uma fluidez sobre a vida, em nome de Jesus. O que está travado será destravado, o que está bloqueado será desbloqueado. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que essa unção passe de mão em mão, que esse mover passe de mão em mão, atingindo, afetando a vida de cada pessoa, levando para cada empresa, para cada negócio, para cada lar, para cada família, para cada casamento, a unção de restauração, de restituições em nome do Senhor Jesus. Eu declaro isto aqui agora, que a unção de restauração e restituição, ela passe de mão em mão, Senhor, uma fluidez,
que passe de mão em mão, que aqui hoje, nesse primeiro clamor, que restaurações comecem a acontecer, que pedras que estão fora do lugar comecem a ser colocadas no seu devido lugar. Eu declaro aqui hoje moveres nos lares, nas famílias, nos casamentos. Eu declaro aqui hoje moveres na vida financeira, portas se abrindo, portas novas se abrindo, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro dívidas pagas, eu declaro em nome do Senhor Jesus, meu Deus, um salto na vida profissional. Eu declaro pessoas sendo curadas aqui, meu Pai, nesta manhã, essa unção de milagre, pessoas sendo curadas, afetadas aqui nessa manhã, meu Deus, pela unção de cura. Receba essa unção, receba o teu milagre. Eu quero concordar com as tuas vitórias. Eu quero declarar. Diga, nós concordamos com esta oração. Diga que a unção de restauração, de restituições e de milagres passe de mão em mão, e que cada pessoa neste lugar seja afetada, abençoada, em nome do Senhor Jesus. Diga, a partir de hoje começa um novo tempo, tempo de restaurações, de restituições, de recomeços. Nós começamos o melhor tempo da nossa história de vida até então, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas bem forte.